Olá amigos, professor Pedro Belo, mais um vídeo para o nosso canal e agora iniciando uma playlist especial com as questões de estatística das provas para o IBA, Instituto Brasileiro de Atuária, e agradecendo o convite do professor Thierry, que me deu essa oportunidade. Eu sou estatístico, formado pela UERJ e com larga experiência em cursos preparatórios para concursos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, veja um vídeo no meu canal, é o segundo vídeo do meu canal, em que eu falo um pouquinho de mim. Tá? E essa questão que nós vamos ver agora, eu acho muito fácil, probabilidade condicional é o assunto. Tá? Mas eu vou mostrar para essa questão duas formas diferentes de resolver, e após essas duas formas que eu vou mostrar, quem souber bem o assunto e ficar satisfeito com a primeira ou com a primeira e a segunda forma de resolução, pode desligar o vídeo. Mas quem quiser ver um pouquinho mais, eu vou mostrar uma apostila minha que detalha ainda um pouquinho mais o assunto, tá? Em que eu vou detalhar um pouquinho mais. Então vamos lá, vamos fazer essa solução dessa questão bonitinha. Caprichei aí no visual, tá? Vamos lá. Uma seguradora classifica seus segurados em duas categorias de risco. 70% dos segurados são classificados como de baixo risco e 30% de alto risco. As probabilidades de que um segurado de baixo risco e um de alto risco reclamem por indenização em um determinado ano são, respectivamente, de 0,20 e 0,60. Um segurado reclama uma indenização de sinistro neste ano. A probabilidade que o segurado que reclamou indenização seja de baixo risco é igual a 3 oitavos, 5 oitavos, 3 16avos, 7 16avos ou 1 quarto. Vamos ver. A primeira forma de solução que eu vou fazer é por árvore de probabilidade. Tá? Mas vamos dar nomes, assim, letrinhas para facilitar. Claro que baixo risco, vamos chamar de B. Alto risco, vamos chamar de A. Reclamam indenização, os que reclamam, R. E N para os que não reclamam, ok? Tá? Aí, feito isso, vamos entender o que o problema está pedindo. O problema está pedindo a probabilidade condicional de que seja um segurado B, dado que, ele está dizendo o que ocorreu, tá? Dado que o segurado reclamou a indenização. Ou seja, P de B dado R, que vai ser igual à interseção desses dois eventos dividido pela probabilidade total da reclamação de indenização. Vendo a árvore, vai ficar fácil. Agora, é interessante entender o seguinte, que o enunciado, muitas vezes você tem que inverter o enunciado. O que está sendo pedido aqui? Está sendo pedido a probabilidade que o segurado seja B, sabendo que, por que sabendo que ou dado que? Porque foi dado aqui no enunciado que o segurado reclama uma indenização, está dizendo o que ocorreu. Reclama uma indenização de sinistro nesse ano. Então fica fácil de você resolver o problema se você ler o finzinho primeiro. O que está sendo pedido? A probabilidade que o segurado que reclamou seja de baixo risco, sabendo que houve uma reclamação nesse ano. Houve uma reclamação de indenização de sinistro. É o que eu coloquei aqui embaixo, olha. Vamos entender do enunciado que é pedida a probabilidade condicional de que seja B, dado que, sabendo que esse segurado, tira isso daqui, ele reclamou a indenização. Reclamou, ok? Então vamos ver como fica fácil se você organizar a árvore de probabilidades. Tá? Vamos desenhar a nossa árvore de probabilidades de acordo com os dados fornecidos no enunciado. O que o enunciado disse? Vamos ler aqui, vou ler aqui o enunciado. 70% dos segurados são de baixo risco. Então está aqui na minha árvore, está aqui os 70% ou 0,7 na forma unitária,
são B. E 30%, ou 0,3%, são A. O que mais que diz? As probabilidades de que um segurado de baixo risco reclame indenização e um baixo risco e um de alto risco reclame indenização são, respectivamente, 0,20 para o de baixo risco e 0,60 para o de alto risco. Esses aqui, R, eles vão reclamar. E aqui eu coloquei só para ficar completo, para ficar a árvore completa, não precisava colocar, se é 20% reclama, 80% não reclama. Se 0,60 reclama, 0,40 não reclama. Eu coloquei o complementar aí do evento só para ficar bonitinho. Mas o que a gente tem que fazer, primeiramente, para resolver esse tipo de questão? Nós vimos, né, eu falei no slide anterior, que a probabilidade de B dado R vai ser a interseção dos dois eventos, a interseção entre B e R, dividido pela probabilidade R. Mas essa probabilidade R é o quê? É a probabilidade total, essa P de R é a probabilidade total de haver reclamação, seja por A, seja por B. Então, o que você tem que fazer aqui na árvore? Achar o resultado dos galhos que interessam e que vão formar a probabilidade total. Qual é a probabilidade de ser de baixo risco e reclamar indenização? 0,7 vezes 0,2, porque a probabilidade de ser B e reclamar indenização. Então, você tem que multiplicar essas duas probabilidades, 0,7 vezes 0,2, que vai dar quanto? 0,14, ok? 0,14. É a probabilidade de B e R. Ser B e reclamar. Aqui, a probabilidade de ser A e reclamar vai ser o quê? 0,3 vezes 0,6. Tá? A probabilidade de ser do tipo A, que é 30, vezes a probabilidade de ser de haver reclamação vindo desse segurado do tipo A. Então, 0,3 vezes 0,6, 0,18. É a probabilidade de um segurado do tipo A vir a reclamar a indenização. Qual é a probabilidade total de haver reclamação? Seja A ou seja B. 0,14 mais 0,18, que é 0,32. Primeira coisa a fazer é calcular isso, porque o 0,32 vai ser o denominador da nossa fração. E quem vai ser o numerador? Vai ser a interseção entre B e R. E aí fica fácil, acabou o problema. 0,14 dividido por 0,32 multiplica por 100 ambos os termos em cima e embaixo para acabar com decimal, fica mais fácil, né, de ver sem decimal, nada de abrir conta de divisão com decimal, para quê? Aí, além do mais, a resposta estava em fração. Aí dá 14,32, simplifica, ambos os termos são divisíveis por 2, dá 7,16, que é a resposta da letra D, se não me engano, é a letra D, exatamente. Satisfeitos com essa forma de resolução? Não sei, mas caso não esteja, vamos ver uma outra forma, que também é igualmente eficiente. Vamos ver? Então, vamos lá. Segunda forma é utilizando uma tabela de dupla entrada. E a tabela de dupla entrada, eu gosto muito dessa tabela. Depois eu vou falar para vocês que ela pode ser usada em outros tipos de questões matemáticas e que facilita bastante a resolução. Depois eu dou a dica para vocês. Por que ela é chamada de tabela de dupla entrada? Porque nós temos entradas na vertical e na horizontal. O que eu coloquei na horizontal? O baixo risco, que é B, e o alto risco, que é A. Coloquei o título aqui, reclama, que é o R, não reclama, que é o N, e totais.
O que eu fiz com a interseção? Aqui nós temos a interseção dos totais na vertical, e dos totais na horizontal. Faz de conta que essa tabela está vazia. E por onde que você vai começar? Vai começar aqui, ó, colocando 100 na interseção dos dois totais. Por que 100? Porque já vai estar na forma percentual. Tudo que você achar aí já vai estar na forma percentual. E aí fica fácil de resolver qualquer questão de percentual, que é uma das utilidades dessa tabela de dupla entrada. O enunciado da questão diz quantos segurados? Olha só, não diz. Diz que uma seguradora classifica em duas categorias de risco, 70% dos segurados são de baixo risco, 30% são de alto risco. Não fala o número de segurados. Então, por que não atribuir a este totalzão geral o valor 100 para facilitar, né? Então, vamos aos dados da questão. Opa, vamos voltar aqui no enunciado. O que diz o enunciado? Que 70% são B, baixo risco, e 30% são A. Aqui, faz de conta que essa tabela estava em branco. Eu comecei preenchendo aonde? O totalzão geral. Escrevi 100 aqui. Depois botei 70 aqui e 30 aqui, de acordo com o que diz o enunciado. E aí diz assim, que 20%, que 0,20, as probabilidades de que um segurado seja de baixo risco é 0,20 e de alto risco seja 0,60. Aí o que eu fiz? Eu multipliquei o 70, que está aqui, por 0,20, e eu acho aqui 14, que é como se fosse aquele galho lá de cima da árvore de probabilidade que me interessaria. E o alto risco, como é 60, eu multipliquei esses 30 por 0,6 e achei 0,18, certo? E qual é o total, então, dos que reclamam? Que é aquela probabilidade total de reclamar. É 14 mais 18, que é 32. Qual é a vantagem da tabela de dupla entrada? Porque aqui a gente já está com a resposta. Qual é a resposta? É 14 sobre 32, que simplificando dá os 7/16. Acabou, já achou a resposta. Aí eu depois faço uma enquete. Qual o método que vocês gostaram mais? Árvore ou tabela de dupla entrada, né? Mas qual é a vantagem da dupla entrada? Que você fica sabendo de tudo, facilita visualmente. Por exemplo, isso aqui é 14 e esse total é 70, nem precisa fazer 0,8 vezes 70. É só fazer por diferença, subtração é mais fácil. 70 menos 14, 56. 30 menos 18 é 12. Qual é o total o percentual dos que não reclamam? 68% seria os que não reclamam indenização, a probabilidade total de não reclamar indenização. Então aqui acabou o problema. Estou lembrando aqui que a probabilidade condicional de que um segurado que reclamou seja B, dado que houve reclamação, que é pedida a probabilidade condicional de que seja de baixo risco, né? É essa a pergunta, vamos lá. A probabilidade de que o segurado que reclamou a indenização seja de baixo risco é igual a, só que antes diz, um segurado reclama uma indenização de sinistro nesse ano, ou seja, diz o que ocorreu. Então, o dado que vem antes da pergunta. Qual é a probabilidade de que seja B, sabendo que, foi falado antes, está na frase anterior, veja lá no enunciado, sabendo que houve reclamação. E aí é a interseção dos dois eventos dividido pela probabilidade total. Então, nesse método de dupla entrada, como eu falei antes, a gente vê os valores para o denominador, numerador e denominador da fração, numerador e denominador, e aí facilmente você chega na resposta que é a letra D. Ok? Então vamos lá. Quem for mais ecológico vai gostar mais da árvore, né? Vai preferir a árvore de probabilidade. Quem não for tão ecológico assim, faz pela tabela de dupla entrada. Ok? Positivo. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, como eu prometi,
Eu dei aula no GLIOST em 2018 para a Polícia Federal, que foi o primeiro ano em que surgiu estatística no concurso da Polícia Federal. Antes era só raciocínio lógico, que eu já dava há vários e vários anos lá no GLIOST. Aí eu tive que montar uma apostila rápida, só que não deu para montar uma. Eu tive que fazer em 3 partes. Então, a primeira parte só estatística descritiva, a segunda parte só probabilidade e a terceira parte inferência. Tá? Então, eu vou mostrar essa apostilinha para vocês pelo seguinte. Eu costumo, vocês vão ver isso se olharem o meu canal aí, outros desafios. E, aliás, eu esqueci de falar para vocês o seguinte. Deixa eu abrir de novo aqui a tabelinha antes que eu esqueça. Deixa eu abrir a tabelinha aqui e falar algo para vocês aqui, que são os desafios em que eu uso tabela de dupla entrada. Eu ia relacionar aqui para vocês. E essa tabela de dupla entrada tem utilidade em questões de lógica. E aí vocês podem olhar lá os desafios de lógica. Tem 2 desafios, o 37 e o 40, na série de desafios do meu canal. O 37 e o 40, eu uso tabela de dupla entrada. Percentual, como eu falei para vocês nas questões de percentagem, essa tabela ajuda muito. O desafio 32 e 36. E para questões de idades, adivinhar as idades, também facilita os desafios 23 e 24. Tá? Então, dito isso, vamos voltar lá para mostrar a apostila, conforme eu prometi para vocês. Essa apostila, nessa apostila, metade das questões dela, desses assuntos todos, estão resolvidas. Mas eu vou perguntar para vocês, que eu costumo sempre colocar um materialzinho para os alunos, disponível para os alunos compartilhar, né, do meu Google Drive, um material para os alunos. Em alguns vídeos eu coloco alguns resumos para quem quiser baixar. Se vocês quiserem, como a questão é especificamente disso aqui, de probabilidade condicional, se quiser só um resumo desses 2 itens aqui, eu coloco só esses 2. Mas se vocês quiserem a apostila inteira, para já ir lendo alguns assuntos que vamos ver no futuro de probabilidades, eu disponibilizarei a apostila. Vocês falem aí nos comentários. Disponibiliza a apostila toda, disponibiliza só a parte de probabilidade. Eu faço o que vocês pedirem, tá bom? Então, aqui eu falo da probabilidade condicional. Explico que P de A dado B, dado que... tá vendo? O que é? Dado que B já ocorreu. O que é isso aqui? Probabilidade de ocorrer A, dado que B já ocorreu. Lá na nossa questão, era a probabilidade de B, dado que R ocorreu. B era o baixo risco e R a reclamação. Então, é sempre assim, a interseção dos 2 dividido pela probabilidade total. Aqui eu falo do teorema do produto, da independência estatística, de uma confusão muito comum que as pessoas fazem de independência e eventos mutuamente excludentes. Deu uma confusãozinha aqui, é que eu estou explicando qual é a diferença. O teorema da probabilidade total, que aí... esse exercício exemplo aqui está pedindo o seguinte: qual a probabilidade que a bola seja branca? É a probabilidade total, são 2 urnas. Então está pedindo apenas a probabilidade total da bola ser sorteada, ser branca, seja da urna 1 ou da urna 2. Já a probabilidade condicional, a gente já usa o teorema de Bayes, que é chamado teorema da probabilidade a posteriori. E aí eu dou um exemplo parecido das urnas, né? Só que aqui é dito o seguinte, seleciona uma urna e dela retira-se uma moeda. Aí o que é dito? Por isso que é probabilidade a posteriori. Sabe o que ocorreu? O que ocorreu? A moeda é de ouro. Qual a probabilidade que seja da urna A?
Então, que probabilidade condicional é essa? É a probabilidade será, dado que ocorreu uma moeda de ouro. E aí é moleza. Mole, fácil, a interseção dos dois, dividido pela probabilidade total. Aí a primeira coisa que você faz, além de fazer o produto das probabilidades dos galhos que interessam, é somar tudo, achar a probabilidade total, certo? E aí você vai dividir um dos galhos pela probabilidade total. Pronto, achou. Aqui eu fiz uma questãozinha em homenagem ao meu flusão. Não sei se reparou, mas eu sou tricolor. Cadê? Tá aqui. Flusão ganhou hoje do Atlético Paranaense. Flusão 1-0. Então tá aqui. Eu criei esse problema de probabilidade condicional homenageando o nosso flusão, né? Que diz assim: durante o mês de março a probabilidade de chuva é de 0,4, a probabilidade de vitória do Fluminense num dia chuvoso é 0,4. Em um dia sem chuva, a probabilidade de vitória aumenta 100%, ou seja, seria 0,8, né? Se num certo dia do mês de março o Flusão ganhou, está dizendo que o Flusão ganhou. Qual a probabilidade que tenha chovido? Probabilidade condicional. É dito que ocorreu. O que ocorreu? O Flusão ganhou. Inclusive, se vocês repararem bem, nada se cria, nada se perde, tudo se copia e cola. Essa árvore aqui eu copiei daqui para o nosso probleminha. Eu só troquei as letras. E, claro, os valores e os dizeres, lógico. Mas é a mesma árvore. Eu peguei essa árvore aqui, coloquei lá e alterei as letrinhas e os valores. Pronto, tá ok? Então, gostaram da apostila? Então, beleza, vou mostrar mais um pouco. Aqui tem um bloco de questões de probabilidade condicional, algumas com a resolução, mas todas têm o gabarito aqui em vermelhinho. Algumas têm a resolução comentada, tá vendo? Então, tudo aqui com resolução. Quer dizer, tudo não. Parte delas tem a resolução comentada, explicadinha aqui. Não são provas do IBA. Mas se alguém acha interessante de pegar essa apostila, imprimir e dar uma estudada, vocês estão vendo aí, esse bloco aqui. Se quiser, eu separo e boto o bloco só de probabilidade. Paro aqui na página 15, tá? Agora, se alguém quiser ela toda, aqui eu falo das probabilidades, das distribuições de probabilidade de variáveis discretas, que é a uniforme discreta. Todas elas têm exemplos, tá? Exemplos de Bernoulli, com exemplo, binomial, com exemplos. Aí falo da geométrica, com exemplos. Falo da Pascal, com exemplos. Poisson, idem. Tá? Poisson, idem. Hipergeométrica. Idem, não sei se faz parte da ementa da SUSEP, não. Do IBA, mas nunca é demais saber. Na realidade, isso aqui que eu aproveitei para a prova da Polícia Federal, era de uma apostila da SUSEP, do preparatório para o concurso da SUSEP. Multinomial, também com exemplos, tá? E aí vem um bloco, sim, tem um formuláriozinho das esperanças e variâncias para as variáveis discretas, tá? Que é bom ter isso aqui já memorizado, tá? E aí as questões sobre distribuição de variável discreta, todas com resposta e algumas com a resolução comentada. Positivo? Gostaram? Então, manifestem aí nos comentários se querem a apostila inteira, que é muita coisa. São 64 páginas. Aqui, se não me engano, agora começa função densidade. Aí vem as variáveis contínuas, as distribuições de probabilidade de variáveis contínuas. Eu acho que é muita coisa, 64 páginas. Se vocês quiserem aos pouquinhos, eu quero só de probabilidade condicional. Eu separo, mando as 15 primeiras páginas. Depois, quando tiver uma questão envolvendo Poisson ou binomial, aí eu coloco. Porque talvez você não queira ficar com uma apostila grande se algum desses assuntos aí não fazem parte. Eu estou folheando aqui para vocês irem vendo, são questões de diversos concursos, tá vendo? A INEA tem a resolução comentada,
Olha, é um número grande de questões. Ainda tem aqui umas questões especiais. Tem provas da CESP, porque a prova da Polícia Federal é CESP, né? CESP-UNB, que agora se chama SEBRASP. Aí vem a lei dos grandes números, teorema do limite central, e aí é isso aí, são 64 páginas. Se vocês querem só a parte que interessa para a questão, eu faço só a parte que interessa, ok? Beleza? Então, espero que tenha agradado a vocês e logo logo eu estarei fazendo outras questões da prova do IBA de 2017, depois de 18 e 19, tá bom? Então, beleza? Muito obrigado aí pela audiência. Não esqueçam de se inscrever no canal para receber notificações de futuros vídeos. E Deus abençoe a todos. Forte abraço.